As forças russas desferiram um golpe decisivo contra as forças ucranianas, atingindo uma das unidades mais bem preparadas, com o respaldo da OTAN, a 155ª Brigada Mecanizada, que passou por um treinamento intensivo em solo europeu, nas nações da Polônia e França, foi completamente desmantelada antes mesmo de entrar em combate direto. Enfrentando sérios problemas internos, como uma liderança desorganizada, uma onda de deserções e a falta de equipamentos essenciais, a unidade não conseguiu se manter coesa. Dos 5.800 homens que compunham a brigada, 1.700 abandonaram a luta, expondo as falhas das estratégias ocidentais em lidar com a pressão constante das forças russas. Esse colapso forçou a Ucrânia a revisar suas abordagens militares. O plano de criar novas brigadas foi abandonado, dando lugar a um foco no fortalecimento das unidades já presentes. Embora essa reavaliação fosse necessária, ela traz à tona questionamentos sobre o futuro da resistência ucraniana. A guerra, que inicialmente parecia uma luta equilibrada com o suporte ocidental, agora se confronta com a dura realidade de um exército em desvantagem, tendo dificuldades em manter a eficácia das suas tropas diante da crescente pressão do adversário. A queda da Brigada 155ª revelou fragilidades estruturais sérias nas forças ucranianas, evidenciando como a preparação oferecida pelos aliados ocidentais falhou em se traduzir em resultados concretos no campo de batalha. Apesar do treinamento intensivo e do acesso a armamentos modernos, a realidade do combate se mostrou muito mais desafiadora do que as lições aprendidas em sala de aula. A falta de comunicação eficaz, a defasagem em equipamentos cruciais e a ineficiência logística fizeram com que a brigada, inicialmente considerada uma força de elite, não fosse capaz de atender às exigências de uma guerra real. Esse evento não representa um caso isolado, mas sim uma demonstração de dificuldades mais amplas enfrentadas pela Ucrânia em sua capacidade de resistir ao ataque russo. O fluxo constante de novos recrutas, sem a preparação adequada e a integração eficaz com as unidades experientes, resultou em um exército fragmentado, com uma capacidade operacional comprometida. As deserções, embora dramáticas, foram um reflexo do desespero das tropas diante da realidade de lutar contra um inimigo muito mais bem estruturado e experiente. Para muitos, a opção de abandonar o campo de batalha foi vista como mais sensata do que enfrentar uma luta praticamente perdida. O sucesso russo nesse ataque não apenas validou sua estratégia, mas também ressaltou a eficácia de suas operações, que combinam inteligência precisa com ataques altamente focados, desorganizando o inimigo antes mesmo que ele tenha chance de se reorganizar. A operação mostrou como a Rússia tem sido capaz de explorar as fraquezas de suas adversárias, desestabilizando a moral das tropas e quebrando rapidamente a coesão das forças ucranianas, que, por sua vez, não estavam preparadas para lidar com a pressão militar contínua e as complexidades do combate moderno. Com o fracasso da Brigada 155ª e a consequente mudança de foco estratégico, a Ucrânia agora se vê forçada a reorganizar suas forças armadas. A prioridade passou a ser o fortalecimento das unidades veteranas, aquelas que já enfrentaram o combate e possuem uma compreensão mais profunda das complexidades da guerra real. Esta decisão, embora necessária diante dos recursos limitados, também serve como um reconhecimento tácito das falhas anteriores, onde o excesso de confiança nas novas brigadas e a subestimação dos desafios logísticos e operacionais comprometeram a eficácia do exército. Ao focar nas unidades com mais experiência, a Ucrânia busca não apenas otimizar o uso dos recursos, mas também manter uma estrutura de comando mais coesa e capaz de responder rapidamente às mudanças do campo de batalha. Contudo, esse redirecionamento de esforços expõe uma questão crítica: a incapacidade de sustentar uma força militar moderna e eficaz sem contar com o apoio contínuo e a integração de novas tropas treinadas adequadamente. A guerra psicológica
psicológica intensificada pela deserção em massa tem sido um dos maiores desafios para as forças ucranianas. A falta de moral entre os soldados, que decidiram abandonar suas posturas em face da adversidade, envia uma mensagem clara para as demais unidades. A gravidade da situação no terreno não pode ser ignorada. A deserção não é apenas um reflexo da fadiga e do desânimo, mas também um sinal de que a confiança nas promessas do comando e na eficácia das estratégias está se esvaindo. Isso tem um impacto significativo, não apenas nas tropas no campo, mas também na confiança do público ucraniano em seus líderes, pois a percepção de fraqueza e a incapacidade de manter uma força coesa afetam diretamente o apoio à guerra. Além disso, o colapso da Brigada Centésima 55ª revelou uma crescente desconexão entre as expectativas do governo ucraniano e a realidade enfrentada pelos soldados. A falta de uma abordagem estratégica integrada que alinhasse de forma eficaz as unidades experientes com os novos recrutas criou uma divisão perigosa que dificultou a coordenação e a eficiência no campo de batalha. A marginalização das unidades veteranas, que poderiam ter desempenhado um papel crucial na integração de novas tropas e no treinamento contínuo, resultou em uma lacuna de comando e comunicação. Isso não apenas enfraqueceu a coesão das forças, mas também gerou desconfiança entre os soldados, que sentiram a falta de uma liderança unificada e uma estratégia clara. A situação também levanta questões sobre a real eficácia do treinamento oferecido pela OTAN e seus aliados, especialmente França e Polônia, que se responsabilizaram pelo treinamento da Brigada Centésima 55ª. Nenhuma dessas nações fez uma declaração oficial sobre o colapso da unidade, mas o incidente levanta sérias dúvidas sobre a adequação dos programas de treinamento implementados. Embora a teoria e as técnicas modernas de combate possam ter sido ensinadas com precisão, a aplicação prática e a adaptação das forças ucranianas ao campo de batalha real se mostraram problemáticas. Essa desconexão entre o treinamento e a realidade do conflito pode ser vista como uma falha crítica que comprometeu a eficácia da brigada e, mais amplamente, do esforço militar ucraniano. Em resposta, é possível que a Ucrânia precise revisar não apenas sua estratégia de combate, mas também suas relações com seus aliados, especialmente em relação ao treinamento de suas forças armadas. A falha da Brigada Centésima 55ª deve servir como um alerta para os países que fornecem apoio militar à Ucrânia, lembrando-os da importância de um treinamento contínuo e adaptado às necessidades reais de guerra, e não apenas à teoria dos campos de treinamento. A confiança na capacidade da Ucrânia de manter sua resistência dependerá da sua habilidade de unir essas forças, adaptar as estratégias e reconstruir uma força militar coesa que possa enfrentar os desafios do campo de batalha de maneira mais eficaz. Além disso, a falta de financiamento adequado e a escassez de equipamentos essenciais, como drones e armamentos modernos, agravaram ainda mais a situação da Brigada Centésima 55ª, comprometendo sua capacidade de resistência. Embora o treinamento tenha sido dado com o que parecia ser um bom conjunto de táticas e estratégias, a realidade do campo de batalha exigia muito mais do que apenas treinamento teórico e conhecimento técnico. A escassez de recursos, especialmente em um cenário onde a Rússia, com seu aparato militar tecnologicamente superior, se mostrava capaz de desferir ataques precisos e devastadores, deixou a brigada vulnerável a cada movimento do inimigo. Os drones, que poderiam ter sido fundamentais para vigilância e ataques de precisão, estavam em número insuficiente e mal equipados para competir com a tecnologia russa. Os sistemas de comunicação também eram defasados, dificultando a coordenação entre as tropas, o que agrava ainda mais a situação. Além disso, a falta de armamentos modernos como mísseis guiados de longo alcance, equipamentos de proteção adequados e veículos blindados de última geração deixou a brigada com sérias limitações táticas. A Rússia, por outro lado, se beneficiava de um aparato tecnológico avançado, incluindo sistemas de radares modernos, mísseis de precisão e satélites de vigilância, permitindo-lhes prever os movimentos das forças ucranianas e neutralizar suas tentativas de ataque antes mesmo de entrarem em ação. Essa disparidade tecnológica gerou uma enorme assimetria no campo de batalha, onde as forças ucranianas, sem os recursos adequados, estavam em uma posição altamente
vulnerável. A escassez de recursos financeiros também afetou diretamente o fornecimento de combustível, munição e peças de reposição para os equipamentos essenciais, criando uma situação de escassez que comprometeu ainda mais a capacidade de sustentar operações prolongadas. Isso fez com que a Brigada 155ª, que já enfrentava desafios internos de moral e coesão, tivesse que lutar não apenas contra o inimigo, mas contra a falta de suprimentos básicos que são cruciais para manter a força em combate. Sem um apoio contínuo e adequado, a resistência se tornou insustentável. Esse cenário de falta de recursos e tecnologia inferior foi um dos principais fatores que levaram ao colapso da brigada e refletem um problema estrutural mais amplo nas forças armadas ucranianas, onde o financiamento inadequado e o fornecimento insuficiente de equipamentos têm sido questões recorrentes. Em uma guerra onde a superioridade tecnológica é um fator determinante, a falta de uma infraestrutura robusta e do investimento necessário para equipar as forças com o que há de mais moderno resulta em uma enorme desvantagem, algo que se tornou evidente no fracasso da Brigada 155ª.